Olá, pessoal, bom dia! Hoje eu e a Juliana estamos aqui para mais um episódio do Mental na Geral com um convidado super especial, Matheus Fonseca. Bom dia, Matheus. Bom Muito dia. obrigada por ter aceitado o Seja nosso bem-vindo. convite. Bem-vindo ao Mental na Geral. Bom, para começar a falar um pouquinho do Matheus, ele é empreendedor, empresário de uma empresa super legal, mas ele vai falar um pouquinho mais no final, né, Mati? Pra gente começar, vou soltar a nossa pergunta aí clássica, né, Ju? Fala um pouquinho pra gente, Matheus, assim, da sua primeira experiência ou uma experiência marcante ali que dizia relacionada à saúde mental ou à falta de saúde mental. Boa, bom dia, gente. Super obrigado pelo convite. Imagina, Feliz super por estar bem-vindo. aqui e falar desse tema tão complexo e tão importante. E quando eu estava me preparando, eu comecei a pensar, a desenhar ali algumas coisas, alguns momentos que eu enfrentei, eu lidei com o tema de saúde mental. E acho que o que mais me marcou foi meu processo de descoberta sobre esse tema. Durante os últimos 6, 7 anos, eu venho numa jornada de trabalho intensa, digamos assim. E as pessoas que estão perto de mim, elas sempre me classificaram como, putz, você é duro, você é resiliente, você não precisa de descanso. Porque eu sempre tive características rígidas, assim, né? De ser rígido com as pessoas, ser rígido comigo mesmo, ser rígido com a minha rotina. E aí todo mundo me classificava como, o Matheus aguenta qualquer coisa, pode seguir aí. Pode mandar, né? Pode mandar que o Matheus aguenta, independente da rotina. Você não saía da linha, né, da rotina. Não saía de nada, assim, era um absurdo até. E aí, acho que antes de começar a fazer o processo de terapia, eu não entendia o porquê, assim. Pra mim era, pô, tá bom, é Normal. isso, se estão falando, é isso, eu sou assim. Você Desde que eu assumiu a característica. Me deram né? isso, falei, peguei, é meu, e sentei nessa cadeira. E aí, quando eu comecei a fazer o processo de terapia e me entender um pouco mais, eu comecei a perceber que durante a minha adolescência, antes até de entrar no mercado de trabalho, eu já tinha passado por cenários de estresse muito grande, assim. Porque eu tinha trabalhado na adolescência, tinha várias questões dentro da minha casa, tinha questões na escola, eu sempre me cobrava muito. E eu já tinha sido exposto a cenários de estresse considerável. E naquele momento, eu já tinha encontrado minha válvula de escape, que era justamente a rotina. Então, mesmo sem saber o que era saúde mental, mesmo sem saber o que significava saúde mental, em um momento de estresse grande, que foi na adolescência, que eu estava trabalhando, estudando para a faculdade, lidando com escola, lidando com coisas em casa, eu encontrei uma fórmula para me manter em equilíbrio ou para tentar manter a minha saúde mental digamos, num estágio decente. E essa forma era justamente a rotina que todo mundo colocava e que criticava, assim. Então, o fato de eu ter uma rotina muito bem estabelecida, que eu acordo, eu treino, eu como direito, eu sei o horário que eu começo a trabalhar, eu sei o horário que eu termino de trabalhar, eu sei quanto que eu vou pra festa no final de semana, quanto eu não vou pra festa no final de semana, fazia com que eu mostrasse ou demonstrasse uma resistência um pouco diferente das pessoas que estavam perto de mim. Sim. Mas não era por acaso, assim, não era porque simplesmente eu aguentava tudo. Era porque eu já tinha descoberto, mesmo sem dar um nome, um tempo antes, como atingir esse equilíbrio, assim. E esse momento foi marcante, eu descobri na terapia isso, né, inclusive, porque quando eu sentei na terapia eu comecei a trazer essas coisas de, olha, eu sou realmente muito rígido, por quê? O que está acontecendo? De onde vem isso? Ela me ajudou a entender que essa rigidez, ela pode me fazer mal, sim, se for levado ao extremo, mas que nesse momento ela estava sendo minha âncora, assim, para não, enfim, enfrentar nenhum cenário de burnout ou coisas do tipo, sabe? Legal, legal. E é interessante, né, Matheus, essa rigidez. Eu experimentei algo parecido, assim, da minha própria história mesmo, de ser uma pessoa mais certinha, mais rígida. Era aquela... hoje eu brinco com os meus pais assim, vocês não tiveram um trabalho, né? Vamos combinar. Estudava bonitinho, dormia, acordava. Super light, Eles não sabiam nem quando tinha prova, quando não tinha, porque eu fazia tudo. E aí eu ocupei muito esse lugar, assim, a Lívia é aquela pessoa centrada e ela dá conta de tudo. Então, depois que eu fui ficando um pouco mais adulta, foram acontecendo umas bizarrices, assim, que aí eu via as pessoas da minha família, tipo, meu pai, minha mãe, meu irmão, que é mais velho que eu, minha avó, e aí eles davam um passo pra trás e quem assumia era eu. E aí hoje, depois de um processo terapêutico também, eu fiquei assim, caraca,
Não era pra eu ter feito tudo isso. Sim. Essas pessoas tinham que ter feito alguma coisa. Esse não era o meu problema, né? Exato. E aí eu via que às vezes eu ocupava um lugar que era pra eu estar num lugar de filha, de irmã, e eu tava ali num lugar que era, sei lá, de uma mãe, de uma avó, de, sei lá, alguma coisa assim, Sim. né? E hoje eu fico assim, nossa, meu Deus, que bizarro. Eu preciso me policiar, sim. porque as pessoas não vão fazer isso por mim. E olha que bacana, Má, você falou uma coisa muito interessante, você acabou utilizando como uma âncora essa sua rigidez na rotina, né? Então, talvez a sua estratégia compensatória foi me fixar numa rotina, ter horário para tudo, para você não ter um burnout em relação ao seu trabalho, né? Exato. E eu gosto muito desse processo de terapia, que nós terapeutas sempre colocamos os dois lados, né? Então, assim, olha, nesse momento tá sendo muito eficaz para você essa parte da rigidez da rotina, né? Lá na frente, depois que a gente tiver, né, estabilizou, né? está regulado emocionalmente, a gente vai trabalhar um pouquinho da flexibilidade em relação à rotina, né? Então, senão a gente vai para esses dois extremos. Então, eu acho que o terapeuta, num primeiro momento, ele decide trabalhar com aquilo que está mais alarmante, Sim. mas é aquilo, não pode ser para sempre, né? A flexibilidade, ela precisa existir, né? E como que você vê essa questão da flexibilidade hoje? Minha terapeuta já começou esse processo, assim. Um salve pra Já. terapeuta do Matheus. Está fazendo um trabalho excelente. Já começou, porque eu tô nesse processo com ela há 2 anos e meio. E durante esse processo, sempre, né, levei para entender essa minha rigidez. E naquele momento ali no início, putz, estava fazendo sentido, estava tudo bem. Mas nesse momento que eu tô vivendo, já começou a me doer a rigidez. Então já passou do limite de estar sendo uma âncora saudável e começou a doer. Porque num cenário onde putz, eu tô empreendendo, tem coisa que acontece que eu não tinha controle nenhum, né? assim. Putz, aconteceu agora, estourou uma bomba às 6 da manhã, o treino vai ficar para final do dia, vai ficar para outro momento. E isso ainda tava me doendo. O fato de eu ter que flexibilizar minha rotina para encaixar alguma coisa me gerava mais dor do que o benefício de ter uma rotina. Uma autocobrança, talvez. Autocobrança, exato. Não conseguir, você começava talvez a se culpabilizar porque você... Muito. Sim, muito. Só culpa. Só culpa, assim. Porque literalmente não tinha ninguém se importando com o fato de eu treinar de manhã ou treinar de noite. Era só... E não fazia diferença Não fazia nenhuma né? diferença no resultado, nem nada. Era só a minha cabeça. E aí, coisas, assim, variadas. Trabalhar da minha casa ou trabalhar de fora. Ir pra casa da minha namorada na sexta de noite ou ir pra casa da minha namorada na quinta de noite. Mudanças muito simples, assim, que mexiam com a minha cabeça, mexiam com a minha autocobrança, com a minha, enfim, com as minhas características e me afetavam. E aí a gente já começou a trabalhar isso na terapia, assim. Ainda tá em processo, é difícil. Né? E aí tem toda uma história, né? Ela me ajudou a entender. Eu fui criado numa igreja e a igreja já me trouxe rigidez. Aí a minha casa é uma casa rígida, né? Meus pais, assim, eles são rígidos. Não comigo, acho que mesmo o caso da Lívia, eles nunca precisaram... criando, né? Eles nunca me precisaram me cobrar nada. Mas eu fazia questão de levar meus pais em toda reunião escolar, fazer eles passarem de mesa por mesa dos professores, conversar com cada professor para saber que eu estava indo bem. Olha. Então, por causa da minha rigidez, eu implementei um sistema na minha casa que meus pais rodavam em volta do meu sistema, assim. Olha só. E aí, recentemente, eu tive a descoberta, inclusive, que eu estava em alguns momentos atuando como pai e mãe, porque tinha problemas com meu irmão, eles me chamavam para resolver. Não sei o que fazer com seu irmão, me ajuda aqui. Bizarro. Meu irmão, ele liga pra mim, ele não liga pra minha mãe. Irmã, aconteceu isso. O que você acha? Não sei o quê, me dá sua opinião. Pra resolver, realmente, pra você ser a linha de frente, né, ali, de estar resolvendo. E é engraçado que você, como empreendedor, nós, como terapeutas, às vezes as pessoas até nos julgam do tipo, não pode ter problema, você é dono da sua empresa... Matheus, você tem que se virar nos Centrado, né? né? Então, você tem que resolver, você não pode ter ansiedade, você não pode ficar com pensamento acelerado, não, você tem que estar numa perfeição, né? Não sabe e a perfeição, nossa, nos leva a ter uma exaustão, né? Então, fugir da rotina é algo que mexe muito com a gente, né?
E vai desconstruindo isso, né? Com a terapia e no seu dia a dia. E que é muito importante o papel da psicóloga mesmo. É muito, sim. Giovana, obrigado. Giovana. Depois eu mando pra ela. Mas eu sou muito grato, assim, por esse processo. Porque eu nem reconhecia o quanto que isso me causava dor. Porque quando a Júlia, né? Gente, vou colocar nomes. A Júlia é minha namorada. Sim. Ela já tinha me identificado. A Júlia podia facilmente ser uma terapeuta. Porque no primeiro mês de namoro, ela já falou, olha, mas por que você precisa fazer isso nesse horário? Tipo, faz depois. Sim. De final de semana, ela não quer colocar nem despertador pra tocar. Ela não quer ter nada pra fazer de rotina. E eu tinha o horário que eu ia acordar, etc. E ela já tinha identificado. Sim. Então já me causava dor. Porque pessoas de fora já estavam identificando que aquilo tava demais, assim. Sim. Só que eu usava como desculpa, né? De não tá. Tá me fazendo bem porque eu sou assim, porque esse é meu perfil. E funciona, né? E funciona, Sim. exatamente. Acho que durante os últimos 6 anos, que foi quando eu entrei, né, no mercado de trabalho, 7 anos, eu consegui fazer coisas legais que eu colocava, né, na caixinha de conseguir porque eu tenho essa rotina, eu sou dedicado desse jeito, eu trabalho desse jeito. Sim. Sendo que tem outros fatores que influenciaram, assim. Então, passar pelo processo de terapia com a Giovana e ela me ajudar a descobrir que aquilo me causava dor e que tinha outras formas de entregar o mesmo resultado sem sofrer tanto, acho que tá sendo importante, assim. Ainda não tá feito e acho que vai demorar. Tá no processo, o importante é estar no processo. Vai me acompanhar por um tempo isso, mas tem sido gostoso viver, assim. E Legal. é importante também, né, é entender no seu processo de terapia o que não funciona. Então, às vezes, o que não funciona tá tudo bem também, né? Eu não preciso me culpabilizar, não preciso sofrer por conta disso, né? Porque tem coisas que saem do controle, né? Então, se você tem uma rotina de acordar cedo, já ir pra academia, e quem é do exercício físico que gosta mesmo, é como se fosse no automático, né? Eu acordo às 6, eu vou treinar talvez em jejum, eu preciso tomar o meu shotzinho, o meu, né, energético, vou treinar. Então, quando você percebe que o treino precisa ficar à noite, tá tudo bem, eu não consegui treinar, estou me sentindo triste, estou me sentindo que parece que saiu do meu controle e eu vou dar conta à noite, né? Vou seguir a rotina. Então, essa parte de validar, né, as emoções que são desagradáveis, é difícil, a gente não tem esse costume, né? Exato. Agora, uma coisa muito interessante que o Matheus comentou, que a gente falou no primeiro episódio do podcast, é que as pessoas querem coisas caras e difíceis. Sim. Tá? E aí eu achei interessante porque o Matheus falou assim, eu descobri uma fórmula. Então, quem estiver ouvindo, escutando e assistindo, anotem essa fórmula, porque a gente briga muito com isso na terapia com todos os pacientes, porque as pessoas querem... Como eu faço para acordar cedo e ir para academia? Acorde cedo e vá para a academia, né? Sim. Ah, mas eu não consigo. Você tem algum distúrbio do sono? Vamos fazer, então, um mapeamento? exame, né? Não tenho nenhum distúrbio, não precisa. Então, não é uma questão de não consigo, é uma questão de persistência, de tentar, de ver ali o que está sabotando, se é um pensamento, se é alguma rotina da casa, né? Porque as pessoas querem a tal fórmula, né? Não só para ir para academia. A pílula mágica, né? Igual a Aline falou. Né? Não Nossa existe Senhora. a pílula mágica, né? Aí vai lá e, sei lá, faz uma suplementação de R$1.000 em manipulados, porque agora eu vou ter vontade de ir pra academia. Certo. Meu querido, bota o seu despertadorzinho e vai. E o resultado imediato, né? Eu quero uma pílula para eu já ficar definido, eu quero uma pílula para perder a gordura, eu quero uma pílula para eu acordar bem, para eu dormir bem. Pra ter concentração. Né? Para ter concentração. Então, vemos hoje em dia muito uso indevido de remédios de atenção, porque você quer melhorar o seu desempenho, né? Então, assim, cadê o plano, né? Cadê o passo a passo? Não tem. Hoje se perdeu um pouco disso, né? E eu acho que nesse processo de descobrir a tal fórmula, o gostoso foi que eu comecei muito pelo básico, assim. Não foi nenhum remédio, não foi nenhuma pílula, não foi nada. Foi eu acordava, ia treinar e comia direito. Sim. Tá bom. Já atingi um resultado com isso. O que eu posso fazer pra ir além? Agora eu vou tomar suplemento, whey protein. Beleza, agora eu tô em um outro resultado. Então, acho que o processo de descoberta, ele foi um pouco, não, ele foi 100% natural, assim, e gostoso de viver, porque ele não foi... Eu não coloquei nada
no meu corpo, nada de fora da minha rotina, não inventei a roda, não coloquei uma meta ou um método extremamente difícil, que me causaria provavelmente mais estresse, porque eu não ia conseguir seguir aquele método. Foram coisas simples que foram acontecendo, que foram me trazendo algum resultado, foram me trazendo um certo equilíbrio, e aí eu conseguia dar os próximos passos, assim. Sim. Então, é o bom. que eu chamo de arroz com feijão da saúde mental. Então, se você faz exercício, se você se alimenta bem, se você dorme bem, já é um tripé aí mais do que meio caminho andado. Eu sinto muito essa diferença, assim. Muito. E aí, eu tô agora conseguindo, né, separar o que realmente é a minha âncora da saúde mental, assim, não é a rotina, de o horário exato que eu faço as coisas, mas sim os componentes que eu tenho nessa rotina. Legal. Então, o exercício é um componente, minha alimentação é um componente, o sono é outro componente, ter momentos de lazer é um quarto componente. Se eles estão distribuídos de manhã ou de noite, no caso do treino, importa, tanto né? faz. O resultado será o mesmo. Ali. Exatamente. Então, acho que hoje eu consigo identificar esses componentes e é muito o arroz com feijão, assim. E eu sinto a diferença quando eu não faço com frequência. Então, eu viajei mês passado para estudar e aí eu tentei treinar, mas não consegui treinar do jeito que eu gostaria. Eu senti, assim, teve um momento que meu ombro, ele travou. Porque eu tava essa é até uma história legal. Mas eu tava... É muito chique, ele foi pra faculdade de Stanford pra estudar lá por um mês. Olha, muito que interessante. chique. Eu fiquei um mês estudando lá, e aí a gente tava num momento, né, da LIP, que é a empresa, super importante, assim, tinha muita coisa acontecendo. Aí eu fui pra fora estudar um mês. Eu falava inglês, mas eu nunca tinha vivido em inglês. Então tava muito nervoso, assim, me achando super burro, que não sei falar nada, o que tá acontecendo. E aí tinha o curso, né, o conteúdo, que era das 9 da manhã às 5 da tarde. Aí eu tava... Do horário de lá, né? Do horário de lá, Aí eu tomei a decisão, incrível decisão, muito sábia, de acordar às 4 da manhã pra conseguir trabalhar um pouco com o time daqui, porque senão eu ia ficar muito tempo off. Deu uma semana, meu ombro travou. Uma semana com inglês, inseguro com inglês. Essa rotina insana. Acordar às 4 da manhã, sem treinar, comer direito, dormir direito. A adaptação lá da alimentação. A adaptação da alimentação. Né? O momento que a gente tava vivendo na empresa. Meu ombro, ele travou. Eu não conseguia erguer meu ombro. Eu acordei de madrugada com o ombro travado. E aí eu comecei tinha jogado vôlei no dia anterior. Não, fiz alguma coisa no vôlei. Tentei lembrar e não tinha nada que justificasse aquela dor no meu ombro. Sim. Não tinha feito nenhum movimento, não tinha sentido dor, não tinha sentido nada. E aí, no final do dia, que eu fui identificar, não é físico isso aqui. Sim, não é. Então, nesse momento, vários componentes que são importantes para minha saúde mental estavam desequilibrados, assim, ao mesmo tempo e com um nível de estresse grande. Então, eu tava fora da casinha, assim, de saúde mental e com muito estresse. Dito feito, travou o ombro, que, né, eu entendo como um sinal ali, meu corpo falando, somatizou, né? Calma aí, descansa. O nível de estresse, né? E tava o nível com a receitinha aí pra um burnout, caso isso se prolongasse, né? Era a receita. Porque acho que somente a pressão de você estar em um outro país, tem que falar uma língua que você não domina 100%. Isso já é um componente de estresse, já é o suficiente. Porque, assim, se der errado, é você que vai ter que se virar, tem que ir atrás, né? Então, acho que isso já gera uma autocobrança inconscientemente muito grande, né? Muito elevada. E é aquilo, se a gente não aplicar nesses momentos as técnicas, as ferramentas que a gente aprende em terapia, você vai ter aí, né, consequências muito graves mesmo. Exato. Assim, eu acho que se durasse mais um mês, provavelmente eu teria burnoutado. Assim. E você percebeu esse momento, aí você falou, opa, preciso dar um pezinho pra trás. É uma pessoa que terapeutizada já, né? Já tá avançado na terapia. Exatamente. Foi a primeira semana, assim. Foi a primeira semana, e aí eu parei pra, né, falar, não, calma, o que tá acontecendo? E aí eu identifiquei que meus componentes de saúde mental estavam afetados e o nível de estresse estava acima do normal. Em algum dos dois eu vou ter que mexer. O nível de estresse eu consigo, né, ressignificar, consigo catastrofizar menos, lidar com as minhas distorções e etc. Então dá, mas eu não tenho total controle. Mas os meus componentes
talvez eu Ajudam. consiga mexer um pouquinho. E aí comecei, não, então, gente, ó, não vou acordar às 4 da manhã, vou acordar um pouquinho mais tarde, depois eu vou trabalhar depois do curso, vou treinar nesse horário, vou treinar naquele horário. Mudei minha alimentação, fui no mercado no final de semana, comprei as coisas pra cozinhar e Sim. ter a alimentação que eu precisava. Então, consegui equilibrar um pouco mais as coisas ali. Porque se eu tivesse, até, né, mudando o cenário, mas se eu tivesse com esse mesmo nível de estresse aqui no Brasil, talvez tivesse passado despercebido. Porque as outras coisas iam estar em ordem e eu ia lidar com esse estresse de um jeito mais equilibrado. Mas como as duas coisas estavam desequilibradas, acabou gerando, assim. Mas foi importante ter passado pelo processo, estar passando pelo processo de terapia para conseguir dar essa pausa e me entender, assim, E olhar, sabe? né? E Sair olhar. um pouco da situação e fazer essa avaliação, que é uma maturidade emocional, né? Exato. Total, é uma maturidade realmente de autoconhecimento, né? Não sim. estou legal, deixa eu entender o porquê que eu não tô legal, né? E mexer realmente os pauzinhos mesmo, né? Pro nível de estresse, dar uma diminuída e mudar aí também a emoção, né? É o paciente que toda psicóloga queria ter, né? Não sei se a minha terapeuta acha isso, mas tudo bem. Com certeza. Com certeza, né? Porque é aquilo que você falou, as minhas distorções, né, os meus pensamentos, eu até consigo lidar, eu vou controlar. Mas é aquilo, tem coisa que se a gente não tiver ação, não muda, né? Então, se você não tivesse tido ação de ir no mercado no final de semana para cozinhar para você a semana inteira, você ia continuar comendo as besteiras, né? Comidas de outro país, mexe com o nosso intestino, então isso prejudica a saúde mental. Intestino e saúde Tudo, mental. né? Tá muito então tá tudo interligado. É o planejamento, né? Então é como se você tivesse criado uma rotina, a mesma rotina que você tem aqui no Brasil, lá na Colômbia, adaptada, né? E no final realmente acabou dando tudo certo. Mas porque você teve ação, né? Você agiu rapidamente. Exato. E uma outra história que eu lembrei enquanto estava me preparando foi de um cenário muito parecido, assim. A pessoa que trabalhava no meu time, ela estava vivendo nos Estados Unidos. Ela tinha acabado de mudar para lá. E ela estava vivendo uma rotina no fuso horário daqui. Só que ela tinha mudado de vez, assim, ela não tinha opção de voltar. E ela quis continuar trabalhando, a gente deu o jeito, né, expatriou, fez o que tinha que fazer. E ela falou, não, vou continuar no horário de vocês. Então, todos os dias, ela acordava às 4 da manhã, trabalhava no fuso horário do Brasil. E ela não parava no fuso horário do Brasil. Ela continuava trabalhando até dar a 9 horas da noite de lá. De lá, né? Então ela trabalhava um absurdo e não tinha nenhum desses outros. E aí, posso falar aqui tranquilo, porque eu já conversei com ela sobre isso, não vou citar nome nem nada. Mas ela não tinha nenhum desses componentes, assim, ela ainda não tinha identificado nem que aquilo estava fazendo muito mal para ela, porque na história dela, ela sempre foi acostumada a trabalhar muito. Assim, ela é uma mulher preta, da periferia e etc. E ela sempre foi colocada nesse lugar de, cara, vai com garra, vai com garra, vai com garra, vai com garra. E aí ela acabou pegando isso pra ela, não entendeu, não ressignificou. Enfim, acho que, né, não passou por esse processo. E não conseguiu construir as âncoras dela ali de saúde mental. E aí ela foi pra lá, foi viver essa rotina sem ter feito esse processo de reflexão. E teve um dia que ela realmente burnoutou, assim, dela entrar num call e tá com esse lado do rosto congelado, assim. Paralisou, sabe? né? Paralisou. E ainda assim, nesse momento que isso aconteceu, a gente falou, Nath, parou, tipo, vai pro hospital, desliga. E ela continuou na reunião? Ela continuou na reunião. Olha só. E assim, e tava fora, eu era líder dela, eu já tinha falado, tipo, cara, eu vou desativar seus acessos, eu vou fazer o que for. Mas não deu certo, assim. Então, acho que eu vivi em um outro papel algo muito parecido. E talvez, por ter vivido isso com ela naquele momento, e aí junto com o processo de terapia e com tudo mais, eu consegui identificar tão rápido o que eu tava vivendo, sabe? Sim. Acho que talvez se eu não tivesse visto alguém passando por isso, se eu não tivesse visto um cenário, um contexto tão parecido, talvez eu tivesse refletido, pensado um pouco, mas talvez não tivesse tido o clique, assim, e realmente entendido o que estava acontecendo. Sim. Que é uma visão ali de uma experiência anterior de RH, né, Matheus, que você trabalhava, e eu acho que o RH é um super local, assim, pra gente pensar em saúde mental e construção e desenvolvimento de saúde mental, porque é um lugar, assim, que não só o próprio RH pode estar adoecido, mas ele tem uma visão da própria empresa, de outros setores que também podem estar adoecidos, né? Muito. O papel do líder é muito importante, né? Então, ao ponto de você falar, Nath, eu vou,
Não sei se nem... É Nath o nome dela? A gente bota um pi depois. Mas Nath tem muitas, não tem problema. Ao ponto de você precisar, talvez, até desativar o acesso dela porque ela não estava legal, Sim. né? Então, sou o seu líder, eu sou responsável por você e eu não quero que você, né, trabalhe nessas condições. Sim. Até por conta da empresa também, ela não vai conseguir ter o mesmo desempenho, né? Se ela tivesse com a saúde mental em dia. E hoje em dia a gente percebe, né, ali nas multinacionais, empresas muito grandes, setor de RH, que estão adoecendo por conta dessa exaustão que está chegando nessa parte do trabalho. E é uma coisa bizarra, porque se o RH tá mais adoecido, o restante da empresa também vai ficar adoecida, porque é aquela coisa assim, quem cuida de quem cuida das outras pessoas, né? E nesse caso da Nath, inclusive, eu demorei, acho que, pra agir enquanto líder, assim, porque eu já tinha sintomas, já tinha percebido sintomas, então eu já deveria ter agido antes, não precisava chegar nesse cenário, assim, sabe? Então, eu poderia ter sido, nesse caso, mais duro mesmo, de, putz, ela não tá conseguindo parar sozinha, então... Cara, eu vou parar e pronto, assim. Vou distribuir as coisas, vou tirar... Só que aí entra muito uma questão de, pra ela, a mensagem que chegaria ia ser de, putz, ela não tá sendo suficiente. E aí é um bolo muito complexo, muito complexo. E aí, quando a gente vai pro lado do RH, saiu, inclusive, no relatório da Gallup, que saiu em 2023, a gente tem, na América Latina, 67% das pessoas que sinalizaram que sentem estresse diário no trabalho acima do normal. Assim, isso não pode ser considerado normal. E eu tava numa discussão num grupo de WhatsApp de RH que eu tenho, falando, putz, quem é responsável, né, pela saúde mental na prática? É a própria pessoa? É a empresa? É o RH? É a liderança? E eu não sei se existe uma resposta, mas eu acho que existe um indício que as empresas causam grande parte dos distúrbios e das questões mentais que as pessoas têm. Se nós causamos grande parte dos problemas, nós deveríamos assumir a responsabilidade por corrigir pelo menos esses problemas. Se a gente só não causar os problemas, provavelmente a gente já vai resolver muita coisa. Com certeza. A gente não precisa resolver a felicidade da vida da pessoa, porque eu entendo que felicidade é muito subjetivo. Tem amplo, muitos né? componentes, tem muitas coisas. Felicidade pra mim é uma coisa, pra Lívia é outra, pra outra pessoa é outra coisa. Mas se eu, enquanto empresa, causo problemas que afetam a saúde mental da pessoa, putz, espera aí. Então eu posso não causar isso. Se é meu sistema de trabalho, se é a minha liderança que não está capacitada, se é a carga de trabalho, se é a má distribuição de trabalho, tem coisas aí que podem ser refletidas. E aí eu acho que vai além de aplicar uma pesquisa e identificar que aqui tem um problema. Eu acho que são mudanças muito estruturais que acho que a gente ainda precisa discutir, sabe? Coisas de... Cara, talvez a meta tenha que ser menor mesmo. Porque a gente não tem pessoas para bater essa meta grande. Exato, é isso. A não ser que for um robô, né? Se for um robô, vai bater a meta. Mas o ser humano não é robô. Né? E explicar também para os líderes, deles começarem a entender que tá ruim, que precisa mudar, é difícil, porque eles também precisam mudar a ação deles, o padrão de comportamento que eles têm há muitos anos, né? Mas é aquilo, se eu estou vendo que tá adoecendo a minha equipe, não tá entregando as metas, alguma coisa tá acontecendo. Tá estranho. Acho que vem de uma mentalidade de mercado, assim, né? Se veio muito dessa linha de produção... E hoje eu vejo no consultório uma briga de geração, assim. Então, às vezes, um líder que tem um time mais jovem, e aí o time mais jovem é o quê? Aquela pessoa que, às 15h, bota lá um bloqueio na agenda, dentro do horário de trabalho, porque vai para uma aula de yoga, por exemplo. E aí o líder fica puto da vida. Porque como assim? No meio do horário de trabalho, fazer uma aula de yoga e etc. Então, a gente vê ali até quase extremos muito opostos, de uma valorização diferente, uma forma diferente de lidar com o trabalho. Né? Então, a gente tem muito essa ideia de linha de produção, né? De super produção, super valorização. Uma vez uma pessoa falou pra mim, que eu achei interessantíssimo, falou assim, nossa, eu acho muito brega, mas muito brega esse povo que fala que ama trabalhar, que é o workaholic. Que workaholic o quê? É muito brega. Eu falei assim, gostei disso. Brega. Gostei, porque a gente flerta com isso, né? Assim, de querer ser essa pessoa super mega produtiva, que trabalha de segunda a segunda. Aquela frase, assim, que eu particularmente odeio, que é o que você faz de meia-noite às 6h, eu durmo com muito prazer. Durmo mesmo. E se puder ter meu cachorrinho ali do lado, durmo melhor ainda. É o limite, né, que nós precisamos colocar para nós mesmos, né? E
Às vezes a gente, não, tô muito workaholic, eu preciso, porque eu tenho que fazer isso, mas opa, cadê os componentes que faz com que você esteja com uma saúde mental boa? E você vai perdendo, né? E é engraçado que o corpo vai mudando, a mente vai mudando, você começa a ter consequências catastróficas, né? Então, o primeiro passo, acho que é identificar, validar, buscar uma ajuda, aí realmente você começa a entrar nesse quesito que você tá hoje, Matheus, de você parar e falar, não, pera, é isso que eu preciso mudar, né? Então, pra gente chegar nesse estágio, a gente precisa realmente reconhecer antes, né? Sim. Total. Mas a sua psicóloga, Giovana, um ótimo trabalho. Meus parabéns. Parabéns, né? Agora estamos trabalhando a flexibilidade de rotina. Chegaremos lá. Né? Estamos em processo. Mas que bom que você trouxe conceitos bem importantes como empreendedor, né? De você identificar, talvez, na sua própria empresa, o que precisaria ter mudado. Não, preciso, né, desmembrar essa atividade aqui, passar para esse, em função de saúde mental de uma funcionária, né? Exato. Acho que Essa esse cuidado é percepção importante. foi muito importante. Acho que esse cuidado é importante, assim, porque acho que muitas... E aí também vem de experiências anteriores, assim, de eu não perceber, a pessoa ficar mal, ela nunca me fala nada, e aí quando ela tá saindo da empresa, ela me sinaliza, putz, Mati, nesse momento aqui, ó, eu tava muito mal e você nem percebeu. Sim. E eu ficar, putz, não percebi, que merda. E aí acho que foi esse processo de aprendizado. E aí foi muito importante passar por esse processo de aprendizado enquanto eu estava em terapia. Porque se eu só passo dentro do mundo corporativo e a pessoa me traz, eu ia cair naquela clássica de, nossa, cadê a resiliência? Você não aguenta, não sei o quê. E não é assim, tipo, isso é uma balela, uma buchetagem danada, assim, não, a pessoa tem que aguentar o que... Não tem que aguentar, não, o trabalho é meio, o trabalho não é fim. Se a pessoa tá mal por causa do trabalho, tá errado, assim, para e, obviamente, não é todo mundo que tem o privilégio de poder dar uma pausa no trabalho. Enfim, tem N questões sociais e estruturais aqui, infelizmente. Mas, acho que o fato de eu ter vivido o mundo do trabalho enquanto eu estava passando pelo processo de terapia e me entendendo, fez com que eu fosse me abrindo mais para essas situações e evoluindo, assim. Então, acho que ainda tem, né? Obviamente, todos temos um processo de evolução, mas eu tô feliz com o fato de lidar... de que agora eu estou lidando diferente com situações que eu já vivi antes, sabe? Sim. Então, acho que isso me dá uma satisfação, assim, de... Sim, porque acho que o grande lance é você lidar com a sua saúde mental, né? Você ter a constância da saúde mental. E ter constância é difícil. Nossa né? É difícil. Então, para eu ter aquele resultado, eu tenho que fazer o que eu não gosto todos os dias. Acordar cedo, treinar cedo, se eu não tiver outro horário na minha rotina, para eu conseguir realmente ter a minha saúde mental. Então, a gente lidar com ela, ter a constância, eu acho que é o que é mais difícil mesmo, porque as pessoas abandonam. Não, vou deixar pra lá, não deu certo mesmo. Não deu certo, né? não funcionou. E ela não insiste. E, às vezes, só dela insistir mais alguns dias, ela conseguiria realmente adquirir um hábito, né? E a gente precisa insistir, inclusive, quando a gente não tá precisando, assim. Então, eu tô num momento estável, eu tô num momento tranquilo, tá tudo bem. Mas continua, assim, continua, mantém aquilo... Porque você não cria não é que você cria uma bateria extra, mas você faz com que aquele hábito esteja mais maduro para o momento que você vai precisar dele, assim, sabe? Então, se você tá num momento de estresse, tentando enfiar coisa na tua rotina para ter saúde mental, vai provavelmente piorar. Vai piorar. Porque você vai ficar estressado que você não tá conseguindo ir na academia, você vai ficar estressado que você não tá conseguindo comer direito, você vai ficar ansiosa porque, putz, agora eu vou comer um doce, não deveria comer um doce. O momento estável é provavelmente um dos melhores momentos para você iniciar qualquer hábito, assim. Isso é verdade. Porque quando você chegar no estresse, você já vai estar com aquilo mais maduro e funcionando e trazendo o efeito que você quer, que é uma certa estabilidade, uma recuperação e tudo mais, assim. Um bem-estar, né? Aquela sensação, dever cumprido. Exato. Né? Hoje eu estou legal, consegui dar conta da maioria das coisas, esses daqui vai ficar para amanhã, tá tudo certo. Mas essa flexibilidade realmente é importantíssimo que você falou agora, da gente tentar ter em um momento que nós estamos tranquilos. Porque quando você está estressado e você quer começar a enfiar um monte de coisa, nossa, vai piorar. Aí vem as crenças limitantes. Não sou boa o suficiente, eu sou incapaz, devia estar trabalhando mais, eu sou uma pessoa não tô dando ruim, conta, né?
às vezes até pensamentos fortes, acho que eu sou burro, né? Porque como assim? Não tô conseguindo, acho que eu tenho algum problema, né? E na verdade não. E a gente faz muito comparação, né? Porque nesse momento, provavelmente, a gente vai abrir o Instagram e vai ver lá um não sei quem que postou uma foto na academia, 6h30 da manhã, escrito tá pago, e você vai ficar, nossa senhora, eu aqui na cama mexendo no celular. Eu não tô pagando nem os boletos. Eu não tô pagando nem os boletos, exatamente. Então, assim, é preocupante, porque a gente coloca no mesmo momento o estresse próprio, essas distorções, essas comparações, que aí começa a doer muito, assim. E a gente nem para pensar que aquela pessoa que tá lá às 6h30 da manhã, ela tá fazendo isso há 12 anos, no mesmo horário, e é isso. E ela ou não que tem ela fez uma vez na vida, e ela né? fez, ou ela fez uma vez na vida, exatamente. E postou. Exatamente. Então a gente não para analisar, e isso, assim, vai nos afetando absurdamente. Então vira uma bola de neve complexa. A comparação é algo totalmente errado, né? Comparar corpo, comparar rotina de uma pessoa com a outra. E a gente acaba fazendo isso inconscientemente. Sim, né? sim. É engraçado porque a comparação, ela poderia ter um poder muito positivo, assim, né? De impulsionamento. Né? Isso eu vejo como uma coisa legal e eu gostaria de fazer. Sim. Só que, às vezes, a nossa saúde mental tá tão... Na verdade, ela tá tão inexistente... que a comparação, ela mais trava do que impulsiona, né? Então, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar com os pacientes é como se fosse uma higiene, assim, das redes sociais. Sim. Então, quem você segue, por quê? Eu sigo essa fulaninha porque ela fala de, sei lá, bem-estar, estilo de vida. Tá, mas qual que é o estilo de vida dela? É acessível pra você e faz sentido pra você? Porque, às vezes, é uma coisa completamente fora da sua realidade, e aí é uma pessoa que... tem um personal, que tem um nutricionista, que tem um cozinheiro em casa pra fazer a dietinha dela ali. Total. Que aí ela tem uma flexibilidade de horário de trabalho, que se ela quiser acordar 9 da manhã, ela pode. E aí você fica se comparando com uma realidade que não existe pra você, não é acessível pra você. E aí aquilo ganha uma carinha legal, porque é o que me motiva, eu quero ter essa vida e você não vai ter. Então você fica rodando ali, rodando, e a saúde mental só caindo, só caindo. E às vezes é melhor você ter do lado alguém que tá passando pelo mesmo momento, e tão ferrado quanto, e tentando as mesmas coisas, do que alguém que já conseguiu. Exatamente. Assim, acho que essa higiene é incrível, inclusive eu vou fazer. Eu já tenho amigos que eu silenciei, inclusive, porque, pô, é meu amigo, mas, cara, aqui nesse momento não tá me fazendo bem. Vou silenciar, assim, e tá tudo bem, porque eu tô me cuidando naquele momento. E às vezes não é nem a pessoa que tá errada, é a gente que precisa dosar. Que eu tô vendo, exato. Diante de uma situação, temos várias percepções, várias visões diante de um fato que tá acontecendo, né? Sim. E acho que o grande lance é a gente mudar a nossa percepção. E quando a gente vai pra terapia, a gente fala, opa, pera, não é sobre o outro, é sobre mim, né? Então, assim, eu estou me sentindo dessa forma, eu estou me sentindo incomodada, eu estou triste, o que eu preciso fazer com isso, né? Então, façam terapia, gente, terapia livre. Nós, terapeutas, fazemos terapia, inclusive, né? Amo a minha terapeuta, ela já me deu alta, mas às vezes eu tenho vontade de voltar pra Fabi, sempre uma mensagenzinha, né? Uma mensagenzinha, mas assim, é libertador, porque realmente chega no momento da terapia que você tem aquele destrave, você fala, é isso, né? Então, tem algumas frases até das nossas terapeutas que marcam, né, no nosso processo, né? E a gente tem essa frase, às vezes, até como um ritual, né? Porque você... É aquela frase que marcou a sua mudança, a sua flexibilidade, a sua saúde mental. E pensando nisso, Matheus, o que você nos dá de dica com base na sua experiência mesmo para ter e manter a saúde mental? O que você acha que você deixaria pra gente como dica? Boa. Vamos lá. Tentando pensar aqui, acho que até no que eu vivi e no que eu aprendi com a minha terapeuta, acho que a dica que eu deixaria é vai com calma. Na busca pela saúde mental, inclusive. Eu acho que a gente tá sendo bombardeado por N lugares, por fórmulas, por mágica, por curso, por esse remédio, por aquele negócio, e às vezes a gente cai no desespero, assim. E esse desespero, ele é muitas vezes fundado numa cobrança
Que ela pode ser nossa, mas muitas vezes ela é também do outro, Sim. sobre você, e esse outro não sabe o que você tá vivendo. Uhum. E aí a gente, no desespero para lidar com essa cobrança, seja interna ou externa, a gente vai com muita pressa na busca pela saúde mental, porque a gente quer ter mais energia para lidar com a cobrança, Sim. e não porque a gente quer estar bem. Só porque a gente quer ter mais energia para lidar com aquela cobrança. Então, acho que a dica que eu daria é vai com calma, assim. Entende o que você precisa, entende o que te faz bem nesse momento e começa por aquilo. Não dá pra enfiar 3, 4 coisas de uma vez na tua vida. Exato. Não dá. Vai gerar muito estresse, vai virar uma bagunça. Começa com uma. É comer direito? Come direito. É dormir cedo? Dorme cedo. Sim. E aí depois vai trazendo as outras coisas, assim. Então, acho que é essa. Bacana. Uma coisa de cada vez. Uma né? coisa de cada Vai vez. com calma, uma coisa de Exato. cada vez, senão a gente realmente entra aí num surto que não é benéfico, né? Exatamente. Isso é uma lição da minha terapeuta, inclusive. Ah, legal. Eu tentando tratar 1000 coisas ao mesmo tempo, ela fala, não, a gente vai falar só disso aqui, Vai por com enquanto. calma, E vai olha que com interessante, calma. até para complementar a sua fala, Matheus, a minha terapeuta, ela fala assim para mim, escreve. A técnica que ela me utilizou, né, que eu falo, gente, mas é verdade, eu preciso escrever o que tá na minha cabeça. Eu nunca parei para pensar nisso. E olha que ato simples e importante, que inclusive eu passo para os meus pacientes, eu não aplicava comigo. Escreve o que você vai ter no seu dia, que é prioridade. O ato de você escrever, você já vai desacelerar a sua mente. E hoje, todos os dias, eu acordo e eu escrevo o que eu tenho que fazer no dia. Parece que é simples, mas assim, é libertador, né? Porque é uma coisa de cada vez, né? Sim. É isso, resolvi isso, qual que é o próximo? Resolvi isso, qual que é o próximo? E assim a gente vai lidando, né? Sim, Exato, sim. exatamente. Boa, muito bom, Matheus. Muito obrigada pelo seu relato. Antes da gente encerrar, faz um jabazinho aí da Lipe. Da Eu empresa. acho que que é a um gente- trabalho, assim, sensacional. Boa. Gente, a Lipe é uma plataforma de contratação e desenvolvimento de jovens aprendizes. A gente está vivendo hoje no Brasil um baita dilema, que são milhões de jovens desempregados e milhões de vagas projetadas nas empresas que não vão ser fechadas, e tem um buraco entre esses dois grupos. E a Lipe surge para preencher esse buraco, criando salto entre o ensino e o mercado de trabalho para jovens socialmente vulneráveis que tenham entre 14 e 24 anos. Então, nesse Nossa, que momento, a gente bacana. está atuando como essa plataforma para as empresas contratarem, gerirem e desenvolverem seus jovens aprendizes para criar uma máquina de formação de talentos. Ai, que legal. Qualificar, né? Qualificar, As pessoas jovens que exatamente. realmente a gente sai totalmente inexperiente da fase da adolescência para iniciar a vida Sim. adulta, Exato, né? exato. Então você Tem um tem buraco. que sair com 17, você tem que ir pra faculdade, você tem que fazer isso. E Uhum. quem não tem condições de ir pra uma faculdade, né? Exatamente. Nossa, que bacana de qualificação. É Muito isso. bom, né? gostei. E como é que as pessoas procuram a Lipe? Boa. Redes sociais, Lipe, Leapy, ou nosso site www.lipe.com.br. Só entra lá que tem todas as Perfeito, muito bom. informações. Obrigada, Acessem. Matheus, por Imagina, ter aceitado o gente. nosso convite. Obrigada, Foi um Matheus. prazer, Acho que é um obrigado. relato que vai ajudar muita gente. Com Espero. com certeza. Agradecemos muito a participação.